Mas, Fábio, então nós estamos aí conversando um pouco sobre o domingo. Esse domingo é um domingo especial também, é o domingo das missões. Né? Infelizmente se esquece um pouco dessa data que é importante. Nós temos missionários espalhados pelo mundo inteiro, levando a palavra de Deus, o reino de Deus, não é? E nós também temos, pelo nosso batismo, de ser missionários, onde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo. Temos de ser aqueles portadores da mensagem que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas o domingo, ele vem marcado também por alguns trechos da Bíblia, que é a primeira parte é a leitura da Bíblia, como você sabe. E então, o que nós temos nesse domingo? Vamos conversar um pouco a partir da primeira leitura, que é tirada do profeta Isaías, capítulo 45, versículo de 1, o versículo 1, mais o versículo 4 a 5. A 6, aliás, não é? Eu lembro que o livro do profeta Isaías, ele foi composto em várias épocas, e por vários personagens também. Esse daqui, esse capítulo 45, é da segunda parte do Isaías, o Deutero Isaías, segundo Isaías, como se chama. E nós temos então essa passagem, quando o povo estava lá no exílio, e o que aconteceu? Houve a libertação. O rei da Babilônia, o reino império da Babilônia, foi invadido pelo Império Meda, e os persas também. E o que aconteceu? O Império Babilônio caiu, né? Ruiu. E o rei da Pérsia, o Ciro, ele mandou o povo voltar para casa, mandou que o povo pudesse voltar para sua terra, para Jerusalém, onde eles moravam antes. Então foi um momento muito bonito, esse momento de libertação. Vocês podem imaginar, poder voltar para casa, meu Deus do céu, a gente é obrigado a ficar em outro país, foram 70 anos de exílio, né? Agora vem esse rei e manda o pessoal, volte para casa, inclusive deram assim cartas e apoio também para que o povo reconstruísse toda a cidade de Jerusalém, o templo e depois também as próprias outras cidades, não é? O povo recomeçasse aquele caminho. Então, o que aconteceu? Esse rei, o Ciro, ele, como todos os reis da época, eram julgados deuses, eram tidos como Deus. O pessoal adorava, né? O Nabucodonosor, o Ciro, o rei é Deus. Então havia sempre o culto ao imperador, ou ao rei. E o Ciro, ele se julgava rei, ele que derrotou a Babilônia, agora ele era o tal, né? Ele mandava e desmandava, porque o rei naquela época era senhor de vida e de morte de todo mundo. Se ele mandasse matar aí alguém, ele não precisava fazer julgamento não, o cara era poderoso, né? Então, o que acontece? O profeta, Deus vai falar pelo profeta. Isso diz o Senhor sobre Ciro, ser ungido. Ser ungido, interessante, ser ungido. Ungido por quê? Porque ele tinha uma missão. Tomei-o pela mão para submeter os povos a seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas da sua marcha e para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu leito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Porque realmente Ciro, ele tinha a religião dele, ele se achava Deus, entendeu? Então era rival de Deus. Mas o que acontece? Ele foi instrumento na mão de Deus. Isso que é interessante. Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. Isso aqui é muito interessante, porque vai repetindo. Armei-te guerreiros, sem me reconheceres, para que todos saibam do Oriente e Ocidente que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor e não há outro. Interessante a Bíblia. Às vezes você pega a Bíblia, pensa que ela foi escrita assim, assim de repente. A Bíblia foi, sobretudo, uma experiência. Interessante isso, né?
uma experiência que o povo teve de Deus, como ele vai descobrindo os caminhos de Deus. Isso daqui é alguma coisa muito importante na nossa vida também, porque Deus vai agindo e nós pensamos, não, é fulano de tal, é fulano de tal, não. Deus vai traçando os pauzinhos, como diz, né? E a pessoa que se acha que está fazendo, etc., simplesmente está fazendo o quê? Realizando um projeto por trás, que é o projeto de Deus. Então o Ciro, poderoso, derrotou a Babilônia e tudo mais, Deus para os persas, não é? Ele era um instrumento na mão de Deus. E o povo percebe isso. Quando o povo volta para a terra dele, e aí ele percebe, mas parecia uma coisa impossível. Como é que isso aconteceu? Como é que apareceu esse cara aí, esse rei, e acontece tudo isso, e agora a gente volta para casa com o apoio dele, inclusive? Como é que aconteceu isso? E então, os profetas, eles chamavam a atenção do povo. Olha, como Deus está agindo na nossa vida. Isso aqui é muito interessante, porque é realmente uma experiência forte de Deus. Uma vez eu li um entendido de Bíblia, né, muito bom, da Itália, do norte da Itália, que ele dizia: a revelação no povo de Israel é a experiência de Deus. Vai percebendo como Deus está presente e os profetas, os homens de Deus, chamam a atenção. Veja como Deus está agindo na nossa vida. O que era impossível torna-se possível. E de uma maneira estranha. De uma maneira estranha. Um rei que se acha Deus faz isso e vê o que acontece na nossa vida, né? Este trecho chama muito atenção para a gente, porque nós vamos ver como ele tem relação com o trecho do Evangelho que serve de ensinamento para nós nesse domingo. O salmo que vem depois é um salmo chamado responsorial, quer dizer, de resposta. É um salmo muito bonito também. Salmo 96, veja, tem sempre dois números. O número maior é a numeração da Bíblia hebraica e o menor é a numeração da Bíblia grega, que foi usada no Novo Testamento. É o Salmo 96, 95. É um salmo pequeno, mas é daqueles salmos, uma série de salmos que cantam a realeza de Deus. Só Deus é rei. Agora você vê, essa expressão rei, para nós hoje não diz muita coisa. Mas naquele tempo dizia. Quer dizer, Deus é o Senhor de tudo. É isso. Deus é o Senhor, Deus é rei, Deus é o Senhor de tudo. Então só Deus é o Senhor de tudo mesmo, é o rei. Então veja só como é bonito esse salmo. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo os seus prodígios. Quer dizer, cantai ao Senhor Deus. Nós temos de cantar, louvar a Deus. Vamos descobrindo nossa vida, na vida do nosso povo, da nossa cidade, da nossa igreja, a presença de Deus. Então, para cantar, a gente precisa ter a experiência de Deus, descobrir Deus presente em tudo. Um canto novo. Cantar um canto novo é aquele que cantar a primeira vez, né? Porque depois já é canto velho. Mas como é que é cantar um canto novo? Inclusive esse salmo, ele é composto de retalhos de outros salmos. Como é que é um canto novo? É a maneira como a gente canta. Tudo a gente pode fazer novo, quando a gente coloca o coração. Então, quando a gente tem experiência de Deus, a gente louva a Deus, né? Porque a gente tem dentro essa experiência. Deus está presente realmente nos acontecimentos. Depois você vai dizer assim: pois Deus é grande e muito digno de louvor. Ele é mais terrível e maior que os outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor nosso Deus quem fez os céus. Agora, é interessante, porque naquela época, cada povo tinha o seu Deus, os seus deuses. Então, quando o povo de Israel foi levado para o exílio, os outros povos diziam assim: mas cadê o Deus de vocês?
Nosso Deus é muito mais poderoso, derrotou vocês, o Deus de vocês não é nada. Agora, a gente vendo a presença de Deus, passaram por aquela experiência, agora vem a resposta. Nosso Deus é muito maior que os deuses de vocês. Os deuses de vocês são nada. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida a seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus atos. Quer dizer, a gente reconhecer realmente a soberania de Deus. Deus é tudo. Deus é tudo. Tem pessoas que se acham Deus, mas não são Deus, não. Depois a gente vai vendo, né, na história, né? Apareceram fulanos aí que se achavam tudo, mandavam e desmandavam. Cadê? Cadê? E o mundo continuou e nós estamos aí no século XXI, depois de Jesus Cristo, né? Quantos anos se passaram? Que Deus é imperadores romanos? Que Deus o Alexandre Magno? Que Deus Napoleão, que faz tanto tempo sem que morreu, né? Que Deus esses caras que se achavam donos do mundo, que iam fazer e desfazer? Passaram. E Deus vai realizando o seu projeto. Basta a gente ser sensível espiritualmente para perceber realmente como Deus está presente em tudo, a experiência de Deus. O trecho do Evangelho de Mateus, que nós lemos hoje, é o capítulo 22, versículo de 15 a 21. Isso aqui é também interessante. Os fariseus, como também os sacerdotes, o pessoal lá do Senado, os sinédrios, né? Os anciãos do povo, como eram chamados, né? Os saduceus, né? Eles, olha, infernizaram a vida de Jesus. Mas Jesus foi realmente mostrando para eles que estavam errados. Depois, outro grupo foi os fariseus. Os fariseus eram pessoas que levavam o negócio ao pé da letra, mas era aparência. Não era de dentro. Então, Jesus enfrentou muito esse pessoal. E os trechos anteriores que nós lemos já, a gente viu esses embates de Jesus com os sacerdotes, os anciãos do povo e depois com os fariseus também. Agora, coisa curiosa, eles querem levar Jesus para o terreno político. Então, naquela época, o Império Romano dominava o mundo. Inclusive, a terra de Israel era propriedade dos romanos. Eles tinham de pagar imposto para os romanos e depois o Império Romano era muito forte. O exército romano foi um dos mais bem organizados do mundo. Só para você imaginar, o Império Romano foi o que mais durou em toda a história. 1000 anos. Mas passou. E a gente vê aí Estados Unidos, vai passar. Daqui uns anos, cadê Estados Unidos? China, Rússia, a União Soviética, como passa? Mas, então, os fariseus, o que eles fizeram? Eles eram contra os romanos, só que eram também contra a luta armada contra os romanos. Nós temos lá um apóstolo, que é Simão, né? Que era guerrilheiro, né? Mas os fariseus eram contra os romanos, mas eles não queriam guerra, não. E o que eles fizeram? Foram atrás do Herodiano. O que eram Herodianos? Eram os seguidores de Herodes, que eram a favor dos romanos, tinham aderido aos romanos, apoiavam os romanos, todas essas coisas. Então, veja que coisa engraçada. Gente que não se entendia, se combinou, como acontece às vezes com político aqui no Brasil, né? O cara é contra o outro, fala, dali a pouco está todo junto, e o povo fica falando sozinho, né? Então se reuniram e foram atacar Jesus. O que eles foram dizer para Jesus? Primeiramente começaram elogiando, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, que não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Que elogio, barbaridade, né? O cara ouve o elogio dele, já fica mole. Então prepararam o terreno
Aí veio o veneno, como diz, né? Na cauda vem o veneno. Depois de preparar tudo, amaciar, aí vem a pancada. E o que eles foram perguntar para Jesus? Eles foram perguntar para Jesus, é lícito ou não pagar imposto a César, quer dizer, o imperador romano, ao Império Romano. É lícito ou não? Se Jesus dissesse, é lícito, então os fariseus iam dizer para o pessoal, tá vendo? Esse cara é contra o nosso povo. Esse já diria os romanos. Se Jesus dissesse, não é lícito, aí os herodianos iam falar assim, tá vendo? Esse cara é um revolucionário. Esse cara não presta. Vamos avisar os romanos para que tomem as medidas. Quer dizer, Jesus não tinha saída. Não é? O que Jesus faz? Jesus é muito esperto. De quem é a moeda do imposto? Então, eles trazem a moeda. A moeda, só para vocês terem uma ideia, tinha a cara do imperador romano e escrito embaixo, Deus e pontífice. Quer dizer, o cara era Deus e pontífice. Agora, vocês imaginem, os fariseus, que eram seguidores lá na Bíblia, falar que não pode fazer escultura, mas tinha a moeda no bolso. E escrito que o imperador romano era Deus e pontífice. De fato, o Império Romano era assim, havia templos dedicados ao culto ao imperador, era Deus. Então Jesus pede, veja eles constrangidos, pegar a moeda e vão dizer, é de César. É de César. Você vê que Jesus pergunta de quem é a figura e a inscrição. A inscrição estava lá. Deus e pontífice. De quem é a moeda? De César. Aí Jesus vai dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, aquele cara lá, o imperador romano, ele não é Deus. Então nós não podemos adorar esse fulano não, porque Deus é um só. Deus, esse imperador não é Deus, não é um homem. Agora, ele é uma autoridade. Quer dizer, se obedecem às leis, mas não se adora o imperador. A resposta de Jesus veio bem em cima. Quer dizer, a saída de Jesus foi espetacular. Agora, para nós, o que significa isso? Tanto na primeira leitura, lá de Isaías, como agora, a gente vê o seguinte, nós não podemos adorar ninguém. Ninguém. Só Deus deve ser adorado. Às vezes, parece uma pessoa aí, é um Deus para todo mundo, capaz de morrer por causa desse fulano. Não, Deus é um só. Então, o presidente da República não é Deus, não. O governador do estado não é Deus, não. O prefeito não é Deus, não. O bispo não é Deus, não. O padre, o pároco, não é Deus, não. Mas o que a gente reconhece? A autoridade que eles têm. Então a gente vai seguir as leis, as normas, tanto da sociedade como da igreja também. Que tem de ter leis para a sociedade, a igreja, poder funcionar. Mas adorar, jamais, jamais. São seres humanos e até às vezes causam decepção, erram, são humanos, erram, e a gente às vezes fica aí defendendo até erros dessas pessoas. Não, são pessoas humanas, podem errar. Como é que não pode errar? Só Deus é Deus. Isso aqui é muito, muito interessante, essa colocação, porque nos faz ter muita tranquilidade com relação às coisas, tanto na sociedade como dentro da igreja também. E ver Deus, só Deus, e perceber como Deus se serve às vezes das pessoas e vai encaminhando as coisas. Quer dizer, precisamos ter aquela visão, aquela experiência que o povo do Antigo Testamento teve, né? A gente começar a descobrir como Deus vai escrevendo. Os antigos diziam, Deus escreve certo por linhas tortas. E às vezes é uma coisa que parece... Depois, mais tarde, a gente percebe, puxa vida, como Deus foi traçando os pauzinhos, como diz, né? E como é que a coisa foi acontecendo.
É muito interessante esse tema da missa desse domingo. É muito interessante, né? Para a gente saber, descobrir a presença de Deus e dar o valor devido às coisas. A gente não se perder, às vezes, né? Tem pessoas que se perdem, às vezes, né? Em questões menores, quando a questão maior, realmente, é a vontade de Deus que vai ser realizando. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre a segunda leitura. Nós estamos começando a ler a primeira carta aos Tessalonicenses. Até estávamos conversando, né, com o Fábio aqui. Essa primeira carta aos Tessalonicenses é o documento mais antigo que nós temos no Novo Testamento. Naquela parte da Bíblia que se chama Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo. Portanto, é um livro muito precioso. Depois vem a segunda carta, depois a primeira carta aos Coríntios, onde nós encontramos a Eucaristia, inclusive, né? E a segunda carta aos Coríntios. Depois vem outros. Os evangelhos, por exemplo, foram escritos depois dessas 4 cartas. E aqui, então, a primeira carta aos Tessalonicenses. Tessalônica é uma cidade que existe até hoje. Hoje chama Salônica. Tiraram o T, não sei por que tiraram o T, né? Ficou Salônica. Tessalônica foi a segunda comunidade que São Paulo fundou na Europa. É uma comunidade boa, bonita mesmo. Teve problemas, toda a comunidade tem, não é? O problema deles, achavam que o mundo ia acabar logo. Então, alguns nem trabalhavam mais, porque vai acabar mesmo, para que trabalhar? São Paulo escreve brava a carta, você ponto aí, São Paulo vai dizer que quem não trabalha não tem direito de comer, né? São Paulo bate mesmo, mas isso na segunda carta, né? Na primeira carta, então, esse trecho que nós temos, que é muito bonito, capítulo 1, versículo de 1 a 5, um pedaço do versículo 5. Ele primeiro escreve, mas com ele estão 2 companheiros, Silvano e Timóteo. Timóteo é o braço direito dele, e Silvano foi realmente uma pessoa espetacular. Alguns dizem, inclusive, que seria o Silas, mas o Silvano ele aparece muito nos escritos de Paulo e outros trechos também. Então eles saúdam a comunidade, e é muito bonita a saudação, né? Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-nos sempre em nossas orações. É bonito, né? Quer dizer, quando nós rezamos, estamos rezando, pensando em vocês, rezando por vocês, não é? E agradecendo vocês. E, aliás, ele vai dizer isso. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles estão lembrando? É uma comunidade que viveu as 3 virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade. Realmente isso é o mais importante na nossa vida, viver a fé. Quer dizer, Deus entra na nossa vida por Jesus Cristo, entra na nossa vida. A caridade é o amor. Nós seremos julgados pelo amor. Então, o amor, amando a Deus no próximo, né? E procurando fazer com que a sociedade seja realmente uma sociedade de amor. Depois a esperança. Quer dizer, nós sabemos o que vai acontecer, nunca vamos desanimar na vida, porque nós sempre temos essa esperança, essa certeza do nosso Deus. Então é bonito. Lembram da comunidade e lembram também como eles viveram a fé, a esperança e a caridade, né? E depois ele vai dizer, São Paulo vai dizer, não é? Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos. Isso aqui é interessante. Por que vocês são do número dos escolhidos? Porque quando o evangelho foi pregado, não foi somente com a palavra humana, né? Mas a força de Deus, a força que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, e isso com toda abundância, quer dizer, sentiram realmente a presença do Espírito Santo que estava confirmando o coração daqueles tessalonicenses que aderiram à palavra de Deus, que foi anunciada por Paulo. Então, esse é o começo, mas a gente já vê como é uma carta bonita, não é? Uma carta muito terna,
Não é como aos Filipenses, mas é uma carta assim de muito, muito carinho de Paulo por aquela comunidade. E eu lembro a vocês, principalmente esse trecho aí, né, viviam a fé, a esperança e a caridade, e a força do Espírito Santo que fez acontecer o nascimento daquela comunidade. Então, vamos agora então a englobar um pouco tudo, vamos viver, né? Então, primeiro Isaías, o Ciro lá, se achava Deus, não era Deus não. Ele foi instrumento de Deus para acontecer a libertação do povo. E o povo, então, olhando o que estava acontecendo, descobre, não é Ciro, é Deus que está agindo, está fazendo nós voltarmos para casa e reconstruirmos o nosso país. O Salmo, bonito esse Salmo 96, 95, né? Vamos cantar um canto novo, cantar sempre a Deus, louvar a Deus por tudo que realiza. O Evangelho, trecho do Evangelho de Mateus, não é? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ninguém é Deus, só Deus é Deus. As autoridades, às vezes você coloca em posição como se fossem Deus, não são não. São instrumentos de Deus. A gente não adora ninguém, não é? Não adora. A gente respeita e, naturalmente, segue as leis que a gente deve seguir. Devemos ser bons cidadãos. Vocês, mulheres, boas cidadãs, não é? E depois, São Paulo, aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, vivendo isso, Deus como Deus, o nosso Deus, a consequência, a gente viver a fé, a esperança e a caridade. É o caminho, o nosso caminho para Deus. Certo, Fábio? Mas é muito certo, Dom Luizinho. É muito certo. Dom Luizinho, nós estávamos conversando, o senhor até falou para os nossos ouvintes aí, que antes de começar o nosso papo aqui no ar, nós estávamos conversando aqui em off a respeito das escrituras, dos primeiros escritos. E o senhor disse que a carta aos Tessalonicenses é o primeiro do Novo Testamento. E hoje, dia de Santo Inácio, até uma pergunta que eu fiz para o Dom Luizinho, que tem-se que Santo Inácio é que tem os primeiros escritos, não da Bíblia, mas os primeiros escritos cristãos são atribuídos a Santo Inácio de Antioquia, que comemoramos hoje, né, Dom Luizinho? Exato. E que ele escreveu a igreja daquela época do jeito como praticamente nós a conhecemos hoje, não é verdade? Exato. Foram bem conservadas as cartas que ele escreveu, porque ele marcou muito a igreja no começo. O Inácio de Antioquia foi realmente uma marca pelo seguinte: ele viveu no tempo do imperador Trajano. Isso foi na virada do primeiro para o segundo século, quer dizer, ali do ano. Ele deve ter começado a viver, porque ele viveu bastante. Ele não era novo quando morreu, não. Então, ele deve ter vivido aí do ano 40, talvez até antes, né? E ele foi muito atuante. Ele era bispo de Antioquia, foi sucessor de São Pedro. São Pedro foi o primeiro, esteve à frente da igreja de Antioquia, né? Como bispo, pelo menos esteve lá como à frente. E depois, então, um dos sucessores foi justamente o Inácio, chamado Inácio de Antioquia, por causa disso, que foi bispo de Antioquia. E houve a perseguição e os romanos pegavam as cabeças, porque achando que, pegando as lideranças, eles acabavam com o cristianismo, né? Então ele foi preso e foi condenado, e chamavam adbestes, era a expressão que usavam. O que era essa expressão? Ele devia de morrer num circo em Roma, jogado aos leões, às feras, né? Leopardos, traziam esses animais da África e deixavam dias sem comer. Depois, no dia que vinha, o povo ia lá para ver isso. Ia ver os gladiadores se matarem, vibravam com isso. Hoje tem a luta livre, tem essas lutas aí que
meu Deus do céu, né? Estamos voltando um pouco àquele tempo, né? A pessoa se divertir de ver um cara apanhar até a morte naquela época, eles iam com armas, né? E mulheres e as pessoas idosas, eles condenavam a ser matadas por animais. Então ele foi condenado a ser jogado às feras. E em Roma existe o circo chamado Circo Coliseu. Tem as ruínas até hoje, muito bem conservadas por sinal. E ele então foi levado a Roma para morrer nesse circo aí, com espetáculo para o povo, né? E ele foi, a viagem naquele tempo demorava muito. Então ele foi passando por várias cidades, e em cada cidade que havia uma comunidade, ele deixava uma carta escrita. As cartas dele são muito bonitas, não é? Principalmente recomendando muito a união da comunidade, a comunhão. E ele, naqueles escritos dele, a gente vê como eram organizadas essas comunidades por onde ele passou. Havia o bispo, havia os presbíteros, que nós chamamos de padres hoje, e havia os diáconos, não é? Então, eram comunidades assim. E ele vai citando, inclusive, o nome de alguns bispos. Por exemplo, Policarpo, que foi sucessor de São João, né? Então a gente tem realmente uma documentação bonita como era a igreja naquele comecinho, porque alguns escritos dele foram, vamos dizer assim, antes de algumas cartas e de alguns evangelhos também. Eu não acredito que tenha sido escrito antes, por exemplo, dessas cartas de Paulo, né? Pelo tempo, né? Porque a gente vê quando Trajano foi imperador de Roma, tudo isso, né? Mas são escritos muito próximos aos apóstolos. São João vivia ainda naquele tempo. Ele deve ter conhecido São João, porque ele conheceu Policarpo, que foi sucessor. Então, são escritos muito bonitos e foram conservados realmente. Daquele tempo não houve alteração. Então, são documentos muito bonitos para a gente entender como que eram as comunidades. Não só os escritos que estão na Bíblia, mas também os escritos aí de Inácio de Antioquia. Mas existem outros. Existe, por exemplo, o credo apostólico, que vem da época dos apóstolos, por isso que chama apostólico, né? Mas temos outros também, alguns escritos que explicam como é que era a Eucaristia naquele tempo, como é que era o batismo. É muito interessante, chama patrística, né? O estudo desses escritores, né? Escritos, melhor, né? Que são daquela época. A época apostólica ou depois dos apóstolos, aqueles primeiros tempos. Temos coisas maravilhosas. É a pena que o povo não conhece, né, esses escritos, porque nos ajudam bastante. E eu achei interessante, lendo um pouquinho a respeito de Santo Inácio, Dom Luizinho, como que ele se referia à Eucaristia, porque muitas pessoas, às vezes, né, de outras religiões não católicas, nos questionam a respeito, né, da Eucaristia e tudo mais, e como ele se referia à Eucaristia do jeito como nós a conhecemos. Exato. Inclusive, ele dizia que ele não tinha mais prazer nenhum no alimento corruptível do mundo, que ele só tinha verdadeiro prazer no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, em comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, Exato. que era da Eucaristia. E ele se refere à importância da obediência ao bispo, Exato. que é a comunhão da igreja. No bispo estava a comunhão da igreja, e a Eucaristia só poderia ser de fato celebrada pelo bispo ou por pessoas que o bispo delegasse. Ou seja, Dom Luizinho, a nossa igreja na organização de hoje, não é verdade? Exato. É lindo de ver. É bonito, e nós sim. vemos que ela nasceu assim, né, Dom Luizinho? Exato. Que coisa linda de ver. E ele teve muita influência, porque depois ele realmente chegou em Roma, e numa festa lá, o estádio totalmente tomado, porque eles eram doidos por essas coisas, né? E ele foi estraçalhado pelos leões, né? Morreu assim, dessa maneira. Mas ele deixou uma marca muito grande na igreja, né? Até hoje, a gente quando fala de Inácio de Antioquia, a gente
baixa a cabeça, porque É justo. foi realmente um homem de Deus, não é? E é importante lembrar disso, né, Dom Luizinho? E ainda mais uma pessoa que deixou esse testemunho, né? Desde aquela época, ou seja, tudo isso que o Dom Luizinho falou aqui conosco agora há pouco a respeito das escrituras, da liturgia, já era assim naquela época Exato. e deixado por esses grandes homens. Então é importante nós olharmos, reverenciarmos essas pessoas que não são Deus, né, Dom Luizinho? Não Como o são senhor Deus. falou, são instrumentos, como o rei da Pérsia lá, foram instrumentos usados por Deus. Exato. E como que Deus usa? E pode usar, né, Dom Luizinho? Cada um de nós, né? Tá usando o Dom Luizinho agora, tá usando cada um de nós aí para levar a sua palavra. E nós podemos nos colocar à disposição de Deus. Dom Luizinho, eu quero agradecer muitíssimo a participação do senhor. É muito bom escutar o senhor explicar de uma forma tão fácil de entender a palavra de Deus, mas eu não posso deixar o senhor ir embora daqui sem que o senhor nos dê uma bênção, principalmente para os nossos ouvintes, né? Tá bom, Fábio, olha, essa bênção vai para você, sua família, a Érica também, todo o pessoal seu, Érica, a você que está me ouvindo, e de modo especial hoje eu vou mandar para o Matias, que é meu companheiro de caminhada, né? Pena que não dá para mandar para os cães, né? Enche a paciência do povo aqui de Santa Fé, mas fazer o quê? Mas então, olha, desejando para vocês um bom sábado, um bom domingo, uma bela semana. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.